Pessoal, então continuando, né, o conteúdo que eu estava trazendo na live, que a gente estava falando, né, da exploração do sofrimento, né, e eu trouxe o exemplo da Renault, né, que o sofrimento ele é explorado e quando um dos trabalhadores não consegue, então, né, seguir o ritmo ali colocado pelo grupo, muitas vezes ele é ali colocado, né, ao lado do grupo e ele tem que seguir, né, uma saída individual a partir das suas defesas individuais e o quanto isso muitas vezes é insuficiente, essas defesas são mais ali fracas, vamos colocar assim, né, e pode levar então, né, ao adoecimento ou alguma outra saída, como por exemplo a rotatividade ou o absenteísmo, né. Quando a gente fala de uma saída que é a rotatividade, né, então a gente está falando de um indivíduo que vai, né, sair daquele trabalho, que vai entrar em outro, né, ou ali de uma organização do trabalho que promove esse não suportar, né, as demandas, né, as cargas psíquicas desse trabalho e constantemente, né, então indivíduos vão não suportar e sair desse trabalho. Então, para a gente pensar o quanto a rotatividade está relacionada, às vezes, a uma exigência demasiada da organização e não a algo apenas individual, apesar de haver a interação, né? Porque alguns suportam, mas outros não vão, né? E a outra possibilidade que da Jus traz aqui é o absenteísmo, né? Então, quando o indivíduo, como para encontrar um fôlego, né? Ele falta, ele atrasa, né? Ele busca ali encontrar meios de ficar fora do ambiente de trabalho, né? Por estar, então, sendo ele tão excessivo esse trabalho, né? Por estar provocando, né, um desequilíbrio, um adoecimento. E aí, Dejurs vai trazer uma coisa que é bem interessante, de que é o quê? Que o sofrimento, né, ali, que a organização do trabalho gera e a exploração desse sofrimento, eles não criam doenças mentais específicas. Não tem uma doença específica que é atrelada, direcionada ao trabalho. Né? Ele vai colocar então, pra gente que as descompensações psicóticas ou neuróticas que o indivíduo pode desenvolver, na verdade, vão ser oriundas de uma interação com a estrutura da personalidade de cada um, né? De cada indivíduo. Então, a relação ali daquela organização do trabalho, da exploração do sofrimento dele, com as suas características pessoais, com a sua estrutura da personalidade, né? Que já foi construído anteriormente aquele trabalho, né? Desde ali do início da vida desse indivíduo. Então, é sempre uma interação, não é determinado exclusivamente pela organização do trabalho, apesar de ela contribuir, né? Porque a realidade externa ao indivíduo, aquilo que chega até ele, é um dos determinantes, mas não único, né? Ele vai favorecer a um descompensamento, mas qual vai ser esse? Aí isso vai estar muito determinado, direcionado pela sua estrutura da personalidade. E para a gente entender, né, o adoecimento, então, do trabalhador, a gente vai falar para a gente tem que olhar para 3 componentes da relação homem-organização do trabalho, né? A fadiga, né, que faz com que o indivíduo ali perca, né, que o aparelho mental desse indivíduo perca a sua versatilidade, né, a sua flexibilidade, né, o sistema frustração, agressividade reativa, né, que a gente está falando, né, há uma frustração, igual as telefonistas, elas ficam frustradas com aquele trabalho, isso gera uma agressividade, mas que é utilizada, né, para impulsionar o próprio trabalho, né, para aumentar a sua produtividade, por exemplo. Né? Então, que deixa sem saída uma parte ali da energia pulsional vinda dessa frustração, por exemplo, pode ser gerada uma agressividade, mas que elas não têm para onde direcionar, porque elas precisam daquele trabalho, elas não podem, né, sair, então elas acabam direcionando ela para o próprio trabalho em si, gerando, né, mais produtividade, mais trabalho e, consequentemente, mais sofrimento também. E a própria organização como trabalho organizado, né, que funciona como algo externo, uma vontade externa que atinge ali o indivíduo, né, que é imposta a ele, não tem opções em relação a isso, né, e acaba se muitas vezes opondo às próprias vontades, desejos, pulsões, possibilidades de sublimações que o indivíduo possui,
né? Então, essa contradição entre desejos, vontades, né? Princípio do prazer e o que a organização do trabalho impõe, né? Trazendo ali, né, o exterior, né? Uma vontade externa que vai de embate, né? Vai de frente, como uma guerra ali com as vontades e desejos do indivíduo. E diante disso, né, quando a gente entende então, né, que as defesas elas não conseguem mais, né, fazer uma mediação, fazer o indivíduo suportar essas cargas advindas do trabalho, o sofrimento gerado pelo trabalho, né, quando elas não conseguem mais se exercer, então é o risco de uma acumulação de energia pulsional que, se ela não for descarregada por alguma via, vai levar ao adoecimento, e esse adoecimento é o somático, né? Aí Dejurs traz a questão da somatização, da doença somática, né? E ele vai falar que esse tipo de adoecimento, né, na maioria das vezes, vai atingir aquelas pessoas que têm uma estrutura mental mais rígida, né? Que é mais rígida, que é mais pobre ali, né, de possibilidades de lidar com aquele sofrimento, né, que tem uma ineficácia maior das defesas mentais, né? Porque quanto mais ali instrumentos eu tenho, né? Quanto o meu psiquismo ele é mais flexível, eu consigo encontrar mais meios para lidar com aquele sofrimento, mais vias para liberar, né? Descarregar a energia pulsional que fica acumulada. Mas quando é rígido, né, eu acabo não tendo. E isso vai, então, ser direcionado e levar ao adoecimento somático nesse caso, né? E aí, diante, então, da gravidade dos conflitos que atingem o indivíduo, né, da sua própria realidade, né, que a organização do trabalho impõe para ele, né, esses indivíduos que desenvolvem a doença somática, eles não vão descompensar por uma via neurótica, né, nem por uma via psicótica. Eles vão, né, então, traduzir a sua desorganização psíquica não por uma via de símbolos, não por sintomas, né, mentais, mas sim pelo aparecimento de algo no corpo, né, uma doença somática. Então, quando a gente não consegue, né, aquela frase clássica, quando a gente não consegue colocar em palavras, ou aqui quando a gente não consegue colocar em sintoma, né, esse excesso aí pulsional que não é descarregado, ele vem por uma via somática. Então, Deleuze vai definir a somatização como o processo pelo qual um conflito não consegue encontrar uma resolução mental. E isso desencadeia, então, no corpo desordens endócrino-metabólicas, que é o ponto de partida para uma doença somática. Isso seria a definição de somatização. Então, a gente pode pensar que a organização do trabalho ela age, né, sobre a economia psicossomática, porque ela determina qual é o conteúdo da tarefa, né, por meio da divisão do trabalho, qual é o conteúdo significativo, qual é o conteúdo ergonômico, né? Então todas as cargas do trabalho são determinadas ali pela organização, e isso em interação com o indivíduo, né, também com a sua estrutura da personalidade, mas é o que vem a intervir, né, a ter essa interação com o indivíduo, essas demandas, né, o que é imposto pela organização do trabalho. E a partir disso pode ocorrer, então, uma somatização. E aí, qual é a saída que Deleuze traz, né? O que seria mais interessante, segundo ele, é que fosse possível haver uma livre organização do trabalho e não uma organização do trabalho imposta pela empresa, né? Não, por exemplo, a organização científica do trabalho lá proposta por Taylor. Quando a gente tem uma livre organização do trabalho, a gente está falando de uma arrumação ali, né, do modo operatório que é feito pelo próprio indivíduo, que leva em consideração, então, as suas atividades individuais, as suas necessidades, né, da sua personalidade. Ele vai pensar uma forma de trabalho que se harmoniza, né, que ali bate com as suas defesas comportamentais e de caráter, né, ou seja, de como ele é, de como ele mostra ser também para os outros, né. Quando o Deleuze fala de defesas caracteriais, né? Ele está falando de defesas relacionadas ao caráter, ou como a pessoa, né, parece ser.
Isso aparece bastante no texto, né? Quando o sintoma, às vezes, ele não vem, né, de uma forma simbólica, mas sim como um modo de ser. Mas voltando para a livre organização do trabalho, então a gente pensa em um trabalho em que o indivíduo consegue organizar de acordo com o que é possível para ele, o que é viável para ele, de acordo com a sua estruturação psíquica, né? E aí se assemelha muito ao trabalho do artesão, porque era ele quem definia o como, o quando, que jeito ele fazia, né? E aí essa forma então de organização do trabalho, ela favorece a manter um equilíbrio psicossomático, né? E também o equilíbrio da satisfação do trabalhador. Por isso que, né, ela favorece ao não adoecimento. Agora, quando a gente pensa na organização do trabalho que é rígida e imposta, aí é justamente o contrário de uma livre organização do trabalho, né? Ela é um obstáculo a essa organização livre do trabalho, né? Vai entrar em choque ali o compromisso operatório favorável que seria instituído pelo próprio funcionário, né, da forma como seria melhor para ele. E isso vai então comprometer o equilíbrio psicossomático, levar uma fragilização somática, né? Porque bloqueia ali os esforços do trabalhador para adequar o seu modo operatório às suas necessidades. Ele não pode fazer da forma como é melhor para ele, mais adequado a ele, mas sim como a empresa exige, como a empresa impõe, né? E quanto mais rígida, quanto mais ela impor esse modo de trabalho, mais ela vai, né, levar ao adoecimento, mais ela vai facilitar as estruturações ali favoráveis à economia, né, menos favoráveis, na verdade, à economia psicossomática do indivíduo, né? Então, quanto mais rígida, menos ele se adequa, menos ele alcança satisfações, menos ele alcança também uma economia psicossomática ali satisfatória, né? Então, a gente tem um aumento de morbidades, de adoecimentos, né? Pode ocorrer uma diminuição da longevidade desses indivíduos, né? Pode ocorrer a fadiga, né? E as doenças psicossomáticas. Então, a gente está falando de algo que vai contra, né, a atingir, a ser realizado um trabalho da forma como seria ideal para o indivíduo. E aí pensar que esse ideal ele é individual, né? O ideal seria que cada um realizasse o trabalho como é mais favorável à sua estruturação, né, ao seu modo de organizar, às suas defesas. Então seria cada um realizando do seu jeito, né, mesmo que o resultado final seja igual. E é basicamente isso, gente, que o Dejurs traz no texto, né? Esses são os pontos principais. Aí depois então tem a atividade que eu deixei para vocês, que são algumas perguntas, né, referente aos 2 capítulos, né? Aí podem responder e trazer as perguntas depois semana que vem. Um abraço, pessoal, bom final de semana.